Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus. Estou aqui esperando meu filho sair do colégio e enquanto isso estava aqui pensando, meditando um pouco acerca do nosso Senhor, acerca da grandeza do nosso Senhor, ao mesmo tempo acerca também da nossa insignificância diante da grandeza do nosso Senhor. E eu estava pensando aqui no escrito de Paulo, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 8 em diante, quando Paulo ele começa a falar acerca do desejo do seu coração de conhecer o Senhor. E Paulo usa as seguintes frases, que ele abre mão de todas estas coisas, e estas coisas é todo o seu currículo que ele tinha acabado de dizer ali antes, né, que se alguém pode se gloriar na carne, muito mais ele, porque o currículo de Paulo era impecável para o seu tempo. É um hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, ou seja, o mais alto escalão de religiosos que a lei produziu, segundo o zelo que há na lei, irrepreensível, ou seja, alguém que não tem do que se repreender. Com certeza, Paulo era um exemplo de pessoa e um exemplo de religioso da época. Mas ele diz que ele abre mão de tudo isso para que ele possa conhecer a Cristo. E ele diz mais, ele diz, na verdade, eu sofri a perda de todas essas coisas. E não só isso, eu as considero como esterco, como lixo, né? Para que eu possa conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Observe, nós não estamos falando primeiro de um homem comum, nós estamos falando naquele que a maioria, né, daqueles que estudam de fato a palavra de Deus, a teologia, vão chamá-lo, vão considerá-lo como o maior dos apóstolos, né? E nós até dizemos em algumas vezes que depois de Jesus Cristo, quem mais teve revelação daquilo que é celestial, daquilo que é eterno, foi o apóstolo Paulo, embora ele não se enxergasse assim. Esse título somos nós que damos a ele. Paulo se enxerga como o pior dos pecadores. Mas, né, para nós, esse é um dos grandes, se não o grande nome do Evangelho e de tudo aquilo que Deus fez para edificar a sua igreja. Só que ele diz que ele abre mão de todas as coisas para que ele possa conhecer a Cristo. Mas o mais interessante, meus queridos irmãos, é que ele não está falando isso quando novo convertido. Ele não está falando isso no começo da sua fé. Ele não está falando isso quando ele começou a caminhar com Cristo. Ele está falando isso nos anos, se não no ano final do seu ministério e de sua vida. Depois de caminhar com o Senhor mais de 30 anos, o ministério total de Paulo tem 33 anos. Desses 33 anos, ele passou 11 anos preso. E no final de sua vida, no final do seu ministério, ou seja, depois de ter sido arrebatado ao terceiro céu, depois de ter sido levado ao paraíso, depois de ouvir coisas inefáveis, como ele diz que não é lícito nem falar ao homem, depois de viver todas as experiências que ele viveu com o Senhor, depois do próprio Senhor Jesus lhe aparecer pessoalmente, como ele declara na carta aos Coríntios, né, que o Senhor apareceu para ele, e depois de viver tudo isso, Paulo chega a uma conclusão. Qual conclusão? Diante desse apelo dele, ele está dizendo, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso conhecer o Senhor. Ou seja, uma vida inteira devota diante do Senhor não foi suficiente para conhecê-lo.
E aí vem para nós isso como uma exortação, como uma admoestação, porque às vezes muitos de nós não vivemos 1% das experiências que o apóstolo Paulo viveu com o Senhor e já dizemos que conhecemos o Senhor, sabemos quem Ele é, o conhecemos por completo. Mas a verdade, meus queridos irmãos, é que nós não conhecemos o Senhor. Nós, de fato, conhecemos o Senhor em verdade. É verdade que nós o conhecemos, mas nós não o conhecemos completamente. E essa vida aqui não será suficiente para que nós o conheçamos. E eu digo mais, a eternidade e as eras que estão propostas na eternidade não serão suficientes para que nós o conheçamos plenamente. Porque o próprio Paulo, ele vai dizer, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 3, que as riquezas de Cristo são insondáveis, são incompreensíveis. O que ele quer dizer com isso? Paulo está dizendo que as riquezas de Cristo não têm fim. É impossível você esgotar as riquezas de Cristo. É impossível você chegar ao fim das riquezas de Cristo. E, entendendo a grandeza do Senhor, nós precisamos nos recolher de fato à nossa insignificância. Porque você vê o apóstolo Paulo no começo do seu ministério dizendo: eu sou apóstolo como todos os outros. Na sua primeira carta, quando ele escreve aos Gálatas. Mas passa um pouco de tempo e Paulo vai dizer assim, porque Paulo tem um pouco mais de revelação do Senhor, então ele vai dizer assim: eu sou o menor dos apóstolos. Eu continuo apóstolo, mas sou o menor dos apóstolos. Passa um tempo, ele tem mais revelação do Senhor, ele tem mais realidade do Senhor com ele. Então ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Perceba, eu sou apóstolo como todos os outros, eu sou menor dos apóstolos, eu sou menor de todos os santos, mas em sua última carta, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer: eu sou o pior de todos os pecadores. Então veja que a verdadeira revelação de Cristo não nos ensoberbece. Ela, na verdade, nos torna cada vez mais humildes. Paulo sai de apóstolo como todos os outros para o menor dos apóstolos, para o menor de todos os santos, para por fim declarar: eu sou o pior de todos os pecadores. Porque a verdadeira revelação do Senhor Jesus Cristo não nos ensoberbece, nos torna cada dia mais humildes. Quando nós vemos pessoas que adquirem conhecimento e esse conhecimento os torna soberbos, então nós temos que concluir que isso não é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Isso é, na verdade, conhecimento teológico por conhecimento teológico. Porque o conhecimento teológico incha. O conhecimento teológico torna a pessoa soberba. Mas a revelação de Cristo, que é o amor de Deus, esse não nos torna soberbos. Nos torna cada vez mais humildes. E então fica essa reflexão aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o apóstolo Paulo, depois de 33 anos caminhando com o Senhor e vivendo todas as experiências que ele viveu com o Senhor, ele diz que precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer o Senhor, ou seja, declarando claramente que ele ainda não o conhece em sua totalidade. O que sobra para nós? O que sobra para nós que estamos vivendo nesse presente século, nesse século mau, nesse século nebuloso, nesse tempo em que nós muitas vezes não temos conseguido consagrar e entregar nossas vidas ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo entregou.
Então eu estava aqui esperando meu filho, estava meditando nesse texto e me veio ao coração o seguinte conceito: eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso abrir mão de todas as coisas e daquilo que é necessário para poder conhecê-lo um pouco mais. E também admitir que a minha breve vida nessa terra não será suficiente para conhecê-lo plenamente. E que nem sequer a eternidade será suficiente para conhecê-lo plenamente. E isso precisa me colocar no meu lugar. Porque muitas vezes nós saímos por aí arrotando arrogância, pensando que somos conhecedores de tudo, sabedores de tudo, que nós temos a solução para todas as coisas. E na verdade, irmãos, aquele que pensa saber, como diz o próprio apóstolo Paulo, já não sabe como convém saber. Porque a verdadeira sabedoria, que é temer e conhecer o Senhor, nos torna humildes, nos fazendo reconhecer de fato a nossa verdadeira condição, que é a condição de cegos, que ainda nós não conseguimos enxergar aquilo que precisamos enxergar, que é o próprio Senhor. Nós precisamos que o Senhor ilumine os olhos do entendimento do nosso coração, e que nós possamos de fato conhecer o Senhor. O Senhor, não conhecimento teológico. Nós precisamos conhecer o Senhor, e que esse conhecimento do Senhor nos ilumine, para que nós possamos viver uma vida para Ele, para glorificar e exaltar o nome dEle, não o nosso nome. Porque nós somos, irmãos, apenas um pequeno cisco nesse universo tão grande. Que você possa refletir sobre isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica aqui o meu fraterno abraço a você que me segue aqui nessa rede social. Fique em paz.